Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Vamos falar desse cara aqui, ó, Adélio Bispo. Pois é, vou te fazer uma pergunta. O Adélio Bispo, que foi o cara que deu a facada no Bolsonaro, na sua visão, você acha que o Adélio Bispo agiu sozinho ou foi a mando de alguém? Será que alguém mandou matar Bolsonaro? Você acha estranho o fato do Adélio Bispo ter um monte de advogados ali prontos para atuar em prol do Adélio Bispo de graça? Você achou esquisito isso? Outro ponto também, você achou estranho toda essa situação do Adélio Bispo, né? Dele ter dado a entrada lá na Câmara dos Deputados no mesmo dia que ele deu uma facada no Bolsonaro? Pois é, saiu uma matéria do Metrópolis hoje muito estranha. E essa matéria fala que ele não está preso, né? Como você sabe, ele está em custódia do Estado. Mas aí fala, né, da possibilidade do Adélio até sair da cadeia e de um ponto. Será que o Adélio Bispo era um doido que conseguiu agir sozinho? Será que foi tão falha a defesa, a segurança do Bolsonaro? Nós vamos falar sobre isso. Outro ponto que a gente precisa falar, tá? Pergunta aqui grave, que pode dar até cadeia para quem pergunta e cadeia para quem responde, mas vamos lá. O Brasil é democracia? Nós estamos numa democracia? E outra questão, a democracia, na sua visão, é o melhor regime existente? Porque presta atenção, a Câmara dos Deputados, o Senado, na verdade, ele quer pôr um plebiscito agora, para 2026, para você escolher se você quer o presidencialismo, o parlamentarismo, ou melhor, quer voltar para a monarquia. É exatamente isso que a Câmara dos Deputados, ou melhor, que o Senado quer saber. Se você quer voltar para a monarquia. Já imaginou? Rei Alexandre de Moraes aqui no Brasil mudaria muita coisa? Sim ou não? Coloca no comentário que eu quero saber. Outra matéria que a gente vai tratar é sobre o Elon Musk. O Elon Musk. Tem uma matéria muito esquisita do UOL que trata dos filhos do Elon Musk. E aqui eu vou ser quase que igual o Daniel Lopes, né? Que tem umas teorias da conspiração muito malucas em relação ao Elon Musk, em relação ao próprio Donald Trump. Mas saiu uma matéria hoje que compensa a gente pesquisar um pouquinho. Também vamos falar sobre a atuação do Lula, sobre as estatais, enfim, tem muita matéria importante que foi separada nesse editorial especialmente para você. Então, peço a você, se não é inscrito no canal, dá essa força pro irmão aqui, né? Inscreva-se no canal, coloca aí, né, o seu dedinho aí no botãozinho de inscrição. Se você não está recebendo as notificações, clica no sininho também. E para você que quer crescer o canal, nós temos a meta de chegar a 2 milhões de seguidores, compartilha para um amigo aí e pede para esse amigo se inscrever no canal, tá bom? Bora começar? Vamos lá. Vamos começar falando sobre monarquia no Brasil. Já imaginou Rei Alexandre de Moraes, né? Como isso soa aos seus ouvidos? Pois é, pode até parecer piada, mas se for piada, é uma piada de mau gosto ou é até uma discussão justa, se você achar, né? Vamos lá. Monarquia de volta ao Brasil? O Senado avalia pedido de plebiscito para 2026. O povo do Brasil pode voltar a ser uma monarquia. As chances são pequenas, mas existem. Tramita na Comissão de Direitos Humanos, no Senado, uma sugestão legislativa para convocar um plebiscito em 2026, a fim de restaurar a monarquia parlamentarista no Brasil. A consulta pública seria realizada simultaneamente às eleições do ano que vem. Caso o plebiscito seja aprovado e os brasileiros optem pela volta da monarquia, quem assumiria o comando do país seria Dom Bertrand de Orleans e Bragança, né? Bisneto da princesa Isabel e trineto do último imperador do país, Dom Pedro II, deposto em 1889, quando a República foi proclamada. Mas há um longo caminho até isso acontecer. O que é um açougue, pessoal? Você sabia que se você entrar no portal Cidadão do Senado, você pode fazer uma proposta, uma sugestão de lei, tá?
uma sugestão legislativa, é uma SUG. Então, eu mesmo fiz uma SUG e ela entrou com um recorde, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, à época ainda das eleições, que era uma pauta para ajuda humanitária a pessoas com deficiência, a idosos. E aí você faz a proposta de ideia. Foi isso que me inseriu, de certa forma, nesse mundo de política. Fiz a proposta, você corre atrás de assinaturas. Em menos de uma semana, a gente conseguiu mais de 120 mil assinaturas. Isso se transformou numa sugestão legislativa, né? Primeiro é uma ideia legislativa, depois se transforma na sugestão legislativa, a Comissão de Direitos Humanos do Senado avalia e aí isso vira projeto de lei e pode ser julgado no Senado e depois vira se tornar lei, tá? Acho pouco provável que o Brasil volte a ser monarquia, né? E se voltasse também, teria que ter um rei muito bom, né? Se bem que tem muita gente que defende. Olha, eu vejo alguns materiais de algumas pessoas que tratam exclusivamente sobre a questão da monarquia, do Brasil Império, em que o Brasil era uma potência e tinha o potencial de crescer muito, né? E há até quem defenda que a República foi uma das piores coisas que aconteceu no Brasil. Cara, sinceramente, eu não duvido não, porque o Brasil foi para um caminho muito errado, né? Mas isso aí daria horas e horas de debate. Vamos lá, pessoal. Quem lembra desse cidadão aqui? Desse sujeito? Quem mandou matar Bolsonaro? Será que esse sujeito, Adélio Bispo, não está nem com essa aparência mais, que já se passaram alguns anos? Quem se lembra desse sujeito? Será que esse sujeito agiu sozinho? Será que ele é doido? Será que ele era um lobo solitário? Pois é, depois da cirurgia do Bolsonaro, que aconteceu agora, levou muito, né, discussões sobre a facada, principalmente aqueles que espalhavam fake news de que a facada não existiu. Tá? É a prova cabal e real de tantas cirurgias que o Bolsonaro passou. A equipe médica mesmo refuta qualquer hipótese de ser fake, de não existir facada. Mas a esquerda pode promover fake news do jeito que eles bem entenderem. E aí, com essa nova cirurgia do Bolsonaro, com volta à discussão sobre facada ou fakeada, né, por parte da esquerda, voltou-se a discutir sobre o senhor Adélio Bispo. Olha o que diz a matéria do jornal Metrópolis. Adélio vive isolado e diz que, abre aspas, não é doido e rejeita tratamento. Pois é, mas ele é doido ou não é doido? Tem que tomar uma decisão, né? Ele diz que não. Preso desde setembro de 2018, ou melhor, detido, sob custódia, preso não. Adélio Bispo permanece detido no Sistema Penitenciário Federal até 2038. Ele está custodiado na Penitenciária Federal de Campo Grande, que é no Mato Grosso do Sul, após o atentado contra o ex-presidente Bolsonaro ocorrido em Juiz de Fora, durante a campanha eleitoral. Adélio não responde a nenhuma ação penal, porque foi considerado inimputável. Com isso, foi absolvido das acusações criminais, mas cumpria, até então, internação por tempo indeterminado. Com a nova medida judicial, ele passa a ter uma previsão de saída quando completar 60 anos de idade, né? A pena deve ser contabilizada na execução penal. Atualmente ele tem 46, até lá ainda vai ficar mais 14 anos detidos. Apesar disso, o processo que trata da execução da pena de Adélio Bispo é marcado por inconsistências. No sistema eletrônico de execução penal, não há registro de pena já cumprida por ele, constando apenas o trecho indeterminado. Um relatório anexado ao processo aponta que oficialmente nenhum dia foi contabilizado como efetivamente cumprido no sistema prisional. Pois é. Cara, esse caso do Adélio Bispo, né, ele é um caso que busca, assim, que traz situações estritamente emblemáticas. O caso Adélio Bispo, né, levanta várias e várias suspeitas. Tem um vídeo que circula de um advogado dizendo, olha, quem tá bancando a defesa? Não, o mesmo cara que mandou o Adélio, né,
fazer o que fez. Esse vídeo viraliza nas redes sociais, ninguém sabe se esse vídeo é real, se não é real. Ao que tudo indica, era realmente um dos advogados que estava fazendo defesa, mas realmente a situação do Adélio Bispo, assim, não convence ninguém. Eu, particularmente, não sou nem um pouco convencido que o Adélio Bispo é um inimputável, é um doido, né? Como disse ele aqui, eu não sou doido. Eu também acho que não. E eu acho que aqui tem uma história macabra, uma história conspiracional aí muito grande por detrás dessa história do Adélio Bispo. Não me convence mesmo essa história de que ele agiu sozinho, que é um lobo solitário. Não me convence. Vamos lá, pessoal. Drama do Harém. Essa matéria aqui, ó, do Terra Brasil. Interessante, tá? Esse é o Elon Musk. Essa é uma das mães dos filhos do Elon Musk. Cara, a situação do Elon Musk é bem estranha mesmo, né? Vamos convir aqui. A mãe do 13º filho, hoje, oficialmente, sabe-se que o Elon Musk tem 13 filhos. 13 filhos oficiais de Elon Musk. Revela táticas do bilionário para criar uma legião de filhos. O Elon Musk, ele tem uma aposta de que ele quer ter uma legião de filhos, dos quais ele quer perpetuar, né, o seu DNA para manter uma espécie de salvação da humanidade. É meio louco isso, né? Meio pirado. Olha só, a Ashley Clare, mãe do 13º filho de Elon Musk, revelou numa entrevista do Wall Street Journal detalhes sobre as táticas do bilionário para gerar herdeiros, né? Ele não quer relacionamento, ele não quer mulher, ele quer filhos. A influenciadora ficou conhecida pelo discurso conservador nas redes sociais. Ela e Musk trocaram elogios online e engataram um relacionamento em 2023. Segundo Ashley, desde o começo, Musk falava sobre a intenção de ter filhos com ela. Mensagens trocadas pelo ex-casal deixavam isto evidente. Musk falava em arrumar mulheres para serem barrigas de aluguel e assim poderiam alcançar o nível de legião antes do apocalipse. Fecha aspas. Em referência às divisões do exército do Império Romano, né? Aí tem algumas imagens aqui que eles postam aqui. Essa aqui é a Ashley, tá? Aqui é uma cena do Elon Musk com o filho dele, com a Ashley, né? E aí é muito estranho, né? Alcançar um nível de legião antes do apocalipse. Cara, dá até para acreditar nas teorias que o Daniel Lopes traz, né? Assim que Claire engravidou, o empresário passou a insistir que o bebê nascesse por cesariana. Também pediu que o filho não fosse circuncisado e que a mãe, de origem judaica, recusou, né, o que ela recusou. A influenciadora também não aceitou o pedido do empresário de se mudar para o complexo onde vive parte dos filhos de Elon Musk e sua ex-companheira executiva da Neuralink, Siobhan Zilis, né? Quando a gravidez se tornou visível, Musk teria oferecido 15 milhões, olha só, 15 milhões de dólares para Claire, uma pensão de 100 mil dólares mensais pelo silêncio dela. Ou seja, o Elon Musk tem os relacionamentos dele, engravida as mulheres, pede para elas não contarem, para guardar sigilo, e em troca do sigilo ele oferece 15 milhões de dólares, mais uma pensão vitalícia mensal de 100 mil dólares. O bilionário também pediu para não ter o nome na certidão de nascimento, segundo ele, por ser o número 2, depois de Trump, para ser assassinado. Ou seja, né, ele poderia ser assassinado e os filhos dele também poderiam ser sequestrados. Ele pede para não constar o nome dos filhos. Então, ele quer que os filhos que ele tem, né, a legião que ele quer criar, não seja exposto, né? Aí o Elon Musk, né, ele teve um conflito com ela, ela queria ser esposa, queria um relacionamento, ele teve um atrito com ela maior, e aí o braço direito do Elon Musk chegou a dizer que ela estava envolvendo, né, um drama do harém, criando todo uma narrativa contra o Elon Musk. Mas por fim, a matéria traz
o último ponto aqui desse caso do Elon Musk. Musk teve 14 filhos com 4 mulheres, incluindo a Claire, que se tem conhecimento. Mas fontes próximas do bilionário dizem acreditar que existem outros, já que ele costuma impor contratos de confidencialidade às mães dos seus bebês. Ou seja, ele tem os filhos, ele faz um contrato e pede para que essas mulheres não contem para ninguém que tem o filho e não coloque o nome dele, né, também na certidão de nascimento dos filhos. Então, há relatos aqui, há pessoas que falam que o Elon Musk pode ter mais de 50 filhos espalhados por aí. Também uma das grandes questões é que há quem diga que o Elon Musk, nem todos os casos, isso aqui já é teoria da conspiração até onde sabe, que nem todos os casos, os filhos do Elon Musk são feitos pelo método convencional, se é que você sabe o de virar zoinho, né? Não, nem sempre é o método convencional. Há quem diga aqui que ele realmente quer criar um exército de novos Elon Musk com os filhos dele e que tem centenas por aí de mulheres com filhos, com inseminação por aí, e que o Elon Musk esconde tudo isso. É muito doido isso, não é? Muito pirado, né? Além disso, uma reportagem aponta que ele aborda mulheres nas redes sociais. Isso quando ele interessa pelas mulheres, ele aborda e quer fazer do jeitinho padrão, né? No rala-coxa. Mas quando ele só acha que é uma figura, vamos dizer assim, não, essa é compatível do padrão biológico, eu quero ter os filhos, né? Aí são os assessores dele que entram em campo e atuam para convencê-las a fazerem inseminação ou alguma coisa nesse sentido, né? A influenciadora Tiffany Fong diz ter recebido uma mensagem do bilionário, mas recusou o pedido. Cara, é muito doido isso, né? Já imaginou se existia aí, né, uma prole gigantesca de filhos do Elon Musk mesmo? 1000 filhos por aí do Elon Musk espalhados por aí, contratos onde ele fez doação e ele tem até uma teoria, acho que foi o Daniel Lopes que falou isso, que ele teria um banco de esperma onde ele deixa aí para as mulheres e ele cataloga todas para saber quem são as mulheres que têm os seus herdeiros ali, né? Ele sabe onde está cada um dos seus filhos, cada um deles. É muito doido tudo isso, não é? Vamos lá, pessoal. Vamos mudando de assunto aqui, ó. A Lei Chanelli, ela fez uma publicação muito, muito grave. Ela diz o seguinte, eu vou colocar a matéria para vocês. Você sabia que o grupo Hezbollah já está atuante aqui no Brasil. Eu vou colocar o vídeo aqui e você acompanha comigo. Sabia que o Hezbollah está se infiltrando na América Latina? E que há comandantes da organização terrorista com passaportes brasileiros e venezuelanos? Pois é, segundo novas investigações, mais de 400 membros do Hezbollah, incluindo suas famílias, já deixaram o Líbano e estão se instalando em países como Venezuela, Colômbia, Equador e Brasil. Eles não vieram em busca de refúgio, vieram como parte de uma estratégia calculada de dispersão internacional, para fugir da vigilância no Oriente Médio e se espalhar silenciosamente pelo Ocidente. Muitos possuem documentação brasileira. Alguns mudaram de nome, outros já vivem entre nós, invisíveis. Em novembro de 2023, 2 homens ligados ao Hezbollah foram presos no Brasil, planejando ataques contra comunidades judaicas. E depois disso, silêncio. Enquanto Estados Unidos, Itália, França e Alemanha reforçam leis contra o terrorismo e contra imigrantes que representam risco à segurança, o Brasilzão segue de mãos dadas com ditaduras, terrorismo, regimes autoritários. Aqui a preocupação em se manter dentro de ideologias nefastas vale muito mais do que a proteção do povo. Lá fora, vigilância. Aqui, vista grossa. A presença do Hezbollah na América Latina é real e documentada. A pergunta é: quantos sinais ainda precisam aparecer até que o Brasil acorde? Porque quando o terror se instala e a sociedade escolhe o silêncio, o próximo alvo já pode estar marcado.
E ninguém vai saber até que seja tarde demais. Você sabia que o As pessoas não estão levando a sério essa denúncia que a Alexandre fez, mas o assunto é mais grave do que você possa imaginar. A gente sabe que há uma cooperação financeira, isso aí o próprio Ministério Público de São Paulo já anunciou que há, né, uma cooperação financeira entre grupos do Comando Vermelhinho lá e também o primeiro comando da capital com os grupos de terror, o Hezbollah principalmente. Ou seja, teve um período em que se foi muito questionado, de que o Supremo Tribunal Federal impediu, né, que a polícia adentrasse no morro e nas favelas. Eu ouvi da boca de um delegado lá do Rio de Janeiro dizendo o seguinte: olha, há indícios e há investigações que grupos guerrilheiros, grupos africanos e de outros lugares estão entrando dentro das favelas para receber treinamento tático e de guerra com os traficantes do morro. Que o próprio morro, né, os próprios traficantes estão lucrando muito em fornecer os treinamentos para esses grupos, né, de guerrilha. E aí agora quando você liga A mais B, esses grupos de terror podem estar sendo infiltrados nas favelas brasileiras, nas comunidades, está dentro desses grupos. E aqui eles não são investigados como grupos de terror. Enquanto eles estão lá, né, no Líbano, os Estados Unidos estão monitorando, estão indo atrás. A partir do momento que eles fugiram para outros países, fica inconcebível dos Estados Unidos controlar tudo isso e investigar todo mundo. E aí, o que a Alexandre disse aqui é que mais cedo ou mais tarde, um boom, uma explosão, algo muito grave pode acontecer. E aqui eu estou falando literalmente, né? Ou seja, ataques podem vir dos lados mais variados, né? Vamos lá, última matéria que eu quero tratar com vocês, matéria do UOL Notícias. Governo Donald Trump muda origem da Covid em site oficial e culpa laboratório chinês. O site da Casa Branca atualizou nesse domingo informações sobre a origem do vírus coronavírus. A nova versão diz que um incidente ou vazamento no Instituto de Virologia de Wuhan que teria, então, contaminado a população. O artigo publicado, abre aspas, vazamento laboratorial, a verdade sobre as origens da Covid-19, fecha aspas, vai contra a teoria defendida pelos principais estudos. Teoria dos principais estudos. Ela diz que o vírus foi passado de um animal para os humanos, provavelmente após ter consumido parte de um mercado de Wuhan, né? A teoria oficial dos cientistas aí é de que alguém foi lá, né, comeu um morcego e por comer o morcego pegou. Já o Donald Trump, ele diz que tem estudos revelados que isso aí partiu de laboratório. Só que o que a mídia, né, não quer contar para nós aqui brasileiros, não quer falar de jeito nenhum, é que o serviço de inteligência alemão soltou um alerta essa semana dizendo que eles fizeram vários estudos de mutação genética. E nesses estudos eles chegaram a uma conclusão que de nenhuma forma, o vírus teria mutado sozinho para chegar ao que se tornou o coronavírus que se espalhou lá em Wuhan. Que é impossível, através de um cara comer um morcego, né? Talvez não usou nem preservativo, né? Você entendeu a ironia aqui. Mas assim, não faz sentido o cara pegar um morcego e ele mutar para chegar ao nível do coronavírus que nós conhecemos. O serviço de inteligência alemão afirmou com 90% de chance de que ele foi preparado para causar aquele impacto no corpo humano que era o resultado do vírus. Então, o que eles não contam aqui, que não é uma teoria da conspiração espalhada pelo Donald Trump. Há investigações do próprio governo norte-americano, de várias universidades sérias norte-americanas. Há também o estudo do Serviço de Inteligência alemão, que declarou com mais de 90% de chance de que o mundo foi vítima de algo que saiu da China. Ou seja,
Fomos vítimas da China, não da natureza. É o que afirma o Donald Trump. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês e a gente traz mais um editorial. Grande abraço e até a próxima.